Amém, amém. Bem, meu amado. Bom, nós estamos pregando uma série de mensagens chamada "E ao próximo como a ti mesmo". Bom, essa expressão "e ao próximo como a ti mesmo" é tirada do texto de Lucas 10, 27. Vamos ler esse texto comigo. Diz assim: "A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo." Nesse texto aí, falando de português, está falando de amar quantas pessoas? Eu já dei a dica aí para você, está nos telões aí, né? Quantas pessoas? 3 pessoas. Fala comigo. Amarás o Senhor, ao próximo e a ti mesmo. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Amar a ti mesmo. Fala isso comigo aí. Amar a ti mesmo. É sobre isso que vamos falar hoje. Então, qual é a grande questão? Se você tem que amar ao próximo como a ti mesmo, mas você não tem amor por você mesmo, então como que você vai amar o próximo? Se o que nivela, o padrão do amor ao próximo é o amor que você tem por você e você não tem amor por você, como que você vai ter amor pelo próximo? Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, é muito importante para viver o Evangelho que você se ame. Fala comigo assim: a partir de hoje eu vou me amar mais. Agora, muitas pessoas perdem o amor próprio por causa de crenças falsas. E hoje, quando eu usar essa palavra crença, eu não estou falando a respeito de uma religião. Eu quero definir para você o que eu estou chamando de crença aqui hoje. Crença é aquilo que direciona a sua vida, é aquilo que te faz tomar decisões, é aquilo que você acredita, sendo verdade ou não. Como que as crenças são formadas? Há muitas maneiras das crenças serem formadas nas nossas vidas. Uma das maneiras são repetições, coisas que nós ouvimos repetidas vezes desde a nossa infância. Isso cria crenças na nossa vida. Outra maneira de criar crenças são quando nós passamos por situações de forte impacto emocional. Eu vou te dar um exemplo. Tem a história de uma mulher que trabalhava viajando. Ela morava numa cidade não muito grande. E um dia ela foi para uma das viagens dela, saiu de casa, foi para o aeroporto, já era noite. Quando ela chegou ao aeroporto, houve um problema no voo e então ela não poderia mais viajar naquele voo. Era uma cidade não muito grande, por isso não teria outro voo. E por causa disso, aquela mulher teve que voltar para casa. Porém, quando aquela mulher voltou para casa, já à noite, ela entrou em casa, foi lá na cozinha, bebeu água e estava indo para o quarto, a casa silenciosa, já estava à noite. Mas quando ela estava indo para o quarto, ela começou a ouvir barulho de gente, voz de pessoas. E ela foi andando para o lado do quarto. Quando ela chegou próximo ao quarto, ela viu que a porta do quarto estava um pouco aberta. E quando ela se aproximou e olhou na porta que estava um pouco aberta, ela teve um choque, porque ela viu o marido dela que estava deitado naquela cama com a melhor amiga dela. E aquela mulher tomou aquele choque. Aquela mulher saiu dali, se separou do marido, nunca mais se casou e nunca mais teve uma grande amiga. Porque aquela mulher, a partir daquele dia, ela começou a acreditar em 2 coisas. Número 1, homem não presta. Número 2, não existe esse negócio de amizade verdadeira. Eu não vou confiar em mais ninguém. E aquela mulher viveu assim toda a vida dela, acreditando. Aquilo se tornou uma crença para ela, certo? Quanto tempo demorou para aquela crença ser formada? Segundos, 2, 3 segundos.
ela viu aquela imagem e teve aquele forte impacto emocional e ela passou a acreditar naquilo. Essas crenças definiram todo o restante da vida dela. Você está entendendo? Então, nós, ao longo da nossa vida, nós podemos desenvolver muitas crenças que são falsas. Agora, eu conheço muitas pessoas que acreditam como coisas como essa aqui, ó. Ah, eu sou cheio de doenças, mas é assim mesmo, acho que é o meu destino, é a minha vida. Outros falam assim, ó, é a minha cruz. Eu sou doente mesmo, cada um tem que levar a sua cruz, essa é a minha cruz. Quem conhece alguém que pensa mais ou menos parecido com isso? Está vendo? Quase todo mundo levantou a mão. Muitas pessoas pensam assim. Outras pessoas pensam que elas são sofredoras. Ah, meu filho, minha vida sempre foi difícil. Eu sempre fui sofredor mesmo. Eu nasci para sofrer. A pessoa acredita que ela é para ser uma sofredora. Quem aqui conhece alguém que pensa mais ou menos assim? Você está entendendo como isso é sério? Outras pessoas pensam, por exemplo, que ela nasceu para ser pobre. Eu nasci para ser lascado, como diz o cearense. Pastor, a maior prova que eu nasci para ser pobre é que até no meu nascimento eu nasci sem cabelo. Então eu já era liso desde o nascimento. E aí a pessoa acredita nessas coisas. Agora, tem uma coisa ainda pior, que é quando a pessoa acredita nisso, mas pior, ela acredita que Deus que quis assim, que Deus que determinou assim, que Deus é que quis que ela fosse uma pessoa doente, que Deus é que quis que ela fosse uma pessoa sofredora, que Deus é quem quis que ela fosse uma pessoa pobre, e ela acredita que Deus determinou essas coisas na vida dela, esse é o meu destino e não tem jeito. Isso existe ou não existe? Existe. E você sabia que às vezes até dentro da igreja eu tenho encontrado com pessoas que têm crenças como essas, que Deus determinou coisas para a vida delas e que elas não vão nem tentar mudar aquilo, porque elas acreditam que aquilo é determinação de Deus. Bom, então eu vou entrar em um assunto com você hoje, que é um assunto agora chamado predestinação. Existe uma doutrina que muitas pessoas acreditam, chamada predestinação. Outras pessoas também vão falar sobre eleição. E o que essa doutrina vai afirmar é o seguinte, que Deus escolheu alguns para ser salvos. Ele elegeu alguns. Pela sua soberania, pelo seu poder, porque Ele é Deus, Ele escolheu uns para ser salvos. Bom, você há de concordar comigo que se Ele escolheu os que seriam salvos, logo Ele também escolheu os que não seriam. Você concorda com isso? Se eu escolher 10 pessoas para subir nesse palco aqui comigo, logo eu estou escolhendo todas as outras que não vão subir. Você está entendendo? Bom, a doutrina da predestinação é uma doutrina que foi desenvolvida por grandes teólogos e tal, mas eu vou te dar o meu ponto de vista e o que eu acredito a respeito disso. Amém? Eu acredito que Deus predestinou alguns para a salvação. Acredito. Agora, qual é o parâmetro que ele usou para isso? Aí é outra questão que eu vou falar aqui agora, porque eu acredito na predestinação pela presciência de Deus. Eu vou te explicar o que é a presciência. É o fato de Deus saber de todas as coisas antecipadamente. Deus sabe todas as coisas, Ele conhece todas as coisas antes que elas existam ou aconteçam. Você está entendendo ou não? Quero ler com você, por exemplo, Isaías 46, verso 9 e 10. Leia comigo esses dois textos. Olha o que diz. Deus dizendo:
Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro, eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Então veja bem, Deus é aquele que anuncia o fim desde o princípio. Ele já sabe de tudo o que vai acontecer, certo? Quantos aqui já assistiram aqueles filmes sobre viagem no tempo? Tipo De Volta para o Futuro e tal. Eu quero que você pense uma coisa comigo. Se você tivesse uma máquina do tempo e você pudesse visitar o futuro, e lá no seu futuro você conhecesse duas realidades, por exemplo. Na realidade número 1, você conheceu uma pessoa, se casou com essa pessoa, e essa pessoa foi terrível para você, te maltratou, te traiu, essa pessoa foi terrível para você. Aí você volta e visita um outro futuro com a realidade número 2. E na realidade número 2, você conheceu uma pessoa maravilhosa, se casou com aquela pessoa foi maravilhosa para você, te tratou maravilhosamente bem. Aí você sai do futuro e volta para o presente. E aí agora você tem que escolher se casar com o número 1 ou o número 2. Com quem você escolheria se casar? Claro que é com o número 2. Porque você já sabe que o número 2 vai te tratar bem, que o número 2 vai ser fiel a você. Você está entendendo o que eu estou falando? Isso seria saber antecipadamente das coisas. A gente poderia chamar isso aqui no nosso contexto de presciência. Então, eu acredito que com Deus e a gente funciona exatamente assim. Deus já sabia desde a antiguidade que você ia ouvir a palavra e ia dizer sim. E por isso, Ele fez todo o esforço para que você a ouvisse. Porque Ele já sabia que você ia dizer sim e ia ser salvo. Deixa eu te mostrar alguns textos sobre isso aqui. O primeiro é Romanos 8:29. Romanos 8:29 diz assim: porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Então, quem foi que ele predestinou? Fala comigo, aos que de antemão conheceu. Então você está entendendo que ele conheceu antes, ele viu você antes, ele sabia da sua reação quando você ouvisse a palavra. Então ele criou todo o caminho para que a palavra chegasse até você. Vou te dar outro texto maravilhoso aqui, que é um texto que o apóstolo Pedro escreveu em 1 Pedro 1:2. Olha o que diz. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Ou seja, Deus Pai já sabia antecipadamente que você ia ser uma pessoa que diria sim ao Evangelho, sim para Deus, sim, eu quero o Senhor. Porque Jesus não joga pérola aos porcos e te ensinou a não jogar também. Pastor, qual é a importância disso? E o que isso tem a ver com eu amar a mim mesmo? Eu vou te falar. É porque o que isso está nos mostrando é que a sua vida não é imposição e determinação de Deus. A sua vida está nas suas escolhas. Deus criou um caminho para te alcançar por saber que você iria dizer sim, que você iria conhecê-lo e desejá-lo e servi-lo. Então, isso não é uma determinação de Deus, assim como Deus não está determinando quem não vai ser salvo. A pessoa está escolhendo. Tá, pastor, e o que isso muda? Eu vou te falar o que isso muda. Se você é uma pessoa que tem sofrido,
mas você sabe que isso não é determinação de Deus, então você pode lutar para mudar esse sofrimento. Se você é uma pessoa que teve doenças, mas você sabe que essa doença não é determinação de Deus, então você pode lutar pela cura, você pode orar pela cura. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O que eu estou dizendo para você é que a sua vida, ela vai ser formada pelas suas escolhas. Deus não determinou ninguém aqui para ser doente. Deus não determinou que ninguém aqui fosse um sofredor. Deus não determinou que ninguém aqui fosse miserável. Isso não é determinação de Deus. Você está entendendo? Isso é libertador, querido. Eu acho que você deveria falar uns amém mais forte quando eu falar as coisas do tipo assim: Deus não determinou ninguém aqui para ser um miserável. Sabe por quê? Porque muitas pessoas acreditam que são porque Deus determinou. Eu sei que vocês estão aqui porque amam a Deus, então vocês têm um bom coração, verdade ou não? Presta atenção. Quantos aqui queriam ajudar muitas pessoas? Claro que queriam. Agora preste atenção na outra pergunta. Quantos aqui concordam que se você tivesse muito dinheiro, você ia poder ajudar muita gente? Tá, e você quer ajudar muita gente? Então por que você não ganha muito dinheiro para ajudar muita gente? Você quer que eu te fale por que você não ganha muito dinheiro? O principal motivo, suas crenças. Vou te falar algumas crenças comuns no meio da sociedade a respeito disso. Vou te dar alguns exemplos aqui, ó. Crenças falsas, viu, querido? Crenças falsas, mas que as pessoas acreditam. Vou te falar a primeira. Pastor, não quero me envolver muito com dinheiro não, sabe por quê? Dinheiro é a raiz de todos os males. As pessoas acreditam nisso, mas é mentira. Tem gente que diz que está na Bíblia, mas não está. Não, pastor, não quero mexer com dinheiro não, porque o dinheiro é a raiz de todos os males. Aí a pessoa quer se afastar do dinheiro. Quando você quiser empurrar dinheiro para longe de você, você procura uma direção que ele fique longe de você e perto de mim, viu? Pode empurrar para cá. Dinheiro é a raiz de todos os males. Vou te falar outra crença. Dinheiro corrompe. Quero me dar muito com dinheiro, não, porque dinheiro corrompe. Vou te falar outra crença a respeito de dinheiro. Ganhar dinheiro é muito difícil. Ganhar dinheiro é muito difícil. Essa é uma crença a respeito de dinheiro. Vou te falar mais uma só. Tem jeito não. Eu nasci para ser pobre. Eu nasci pobre, eu sou pobre. Minha gente é pobre, eu sou pobre. Você está entendendo? Você ser rico ou pobre não vai fazer sua gente deixar de ser sua gente. Sua gente é sua gente, não pelo dinheiro que tem, filho. Mas as pessoas acreditam nisso. Como que essas crenças são desenvolvidas? Por exemplo, pessoa que acredita assim, ó, é muito difícil ganhar dinheiro, dinheiro é muito difícil de ganhar. Como que isso é desenvolvido? Às vezes desde a infância da pessoa. O filho vai lá e pede um presente para o pai olha para ele e fala assim: meu filho, você está achando que dinheiro cai do céu? Você está achando que dinheiro é capim que nasce, brota na terra para mim ter tanto dinheiro para ficar comprando as coisas para você? Você vai ver. Você vai crescer, você vai ver o tanto que é difícil ganhar dinheiro, menino. Passa uns dias, o menino pede outro presente para o pai. Aí o pai fala: você está achando, meu amigo, que abre a torneira e sai dinheiro? Dinheiro não é assim não, dinheiro é difícil de ganhar, rapaz. Aí vai repetindo aquilo, uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 1000 vezes. E você começa a acreditar, ganhar dinheiro é muito difícil. Essa semana eu ouvi o testemunho de um jovem crente, um menino de Deus, um jovenzinho, que ele teve uma ideia. Fala comigo, uma ideia. Ele teve uma ideia. E aí ele vendeu essa ideia dele para uma empresa estrangeira. Quer saber quanto que a empresa estrangeira pagou na ideia dele? 210 milhões de reais.
numa ideia. 210 milhões de reais. O pastor dele tinha um monte de projeto lá para fazer na igreja, estava sem dinheiro para fazer os projetos. O menino ligou para o pastor, falou: pastor, tem um dízimo para entregar. 21 milhões. Construiu tudo que tinha para construir. Uma ideia. Mas tem gente que está pensando, dinheiro é difícil de ganhar. Bom, nós somos cheios dessas crenças falsas que prendem nossa vida, que atrapalham nossa vida. Agora eu vou te falar uma coisa. Como que derruba essas crenças? Como que você desconstrói essas crenças? Há muitas maneiras, mas eu vou te falar uma simples que nós podemos praticar hoje. Certo? Você derruba crenças quando você afirma veementemente uma verdade que desconstrua aquela crença. Por exemplo, você crê na Bíblia, amém? Alguém vai falar que o dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro não é a raiz de todos os males. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então você vai pegar essa crença verdadeira e você vai destruir a crença falsa, afirmando ardentemente a verdade. Agora, eu quero fazer um teste com você. Você está disposto? Sim ou não? Tá. Então nós vamos afirmar o contrário dessas crenças falsas. Mas você tem que fazer isso ardentemente, fervorosamente e com força. Isso é um teste. E depois eu vou te fazer algumas perguntas. Tá bom? Então vamos lá, vamos desfazer essas crenças que nós falamos aqui. Na hora que eu falar já, você vai falar a primeira frase aí, mas com força, ardentemente. Só a primeira frase que está lá no telão. Ó. Vamos lá? 1, 2, 3 e... O dinheiro não é a raiz de todos os males. Foi quase bom. Vamos tentar de novo, com força, veementemente. Vai lá, 1, 2, 3 e... O dinheiro não é a raiz de todos os males. Tá. Desfazendo a crença número 2. Segunda frase. Vamos lá, 1, 2, 3 e... O dinheiro não corrompe. Número 3. Agora, vamos lá, 1, 2, 3 e... Ganhar dinheiro não é muito difícil. Desfazendo a crença número 4 agora. Eu não nasci para ser pobre. Tá. Eu falei que isso era um exercício. Então você tem que ser muito sincero comigo agora, certo? Quem aqui sentiu dificuldade de fazer isso com alguma dessas frases? Levanta a mão. Levanta a mão. Não, levanta alto. Tem gente assim, ó, levanta alto. Olha, quase 50% das pessoas sentiram dificuldade. Eu quero te perguntar, o que gerou essa dificuldade em você? Quer saber? É que você acredita na crença falsa. Como que você vai afirmar veementemente uma coisa que você não acredita? Eu consigo afirmar isso aí, meu amigo, com todo o meu coração. O dinheiro não é a raiz de todos os males. O dinheiro não corrompe. Ganhar dinheiro não é muito difícil. E eu não nasci para ser pobre. Eu consigo afirmar isso com naturalidade, sabe por quê? Porque eu acredito. Mas se você não consegue, talvez você está acreditando naquela falsa crença. E qual é o problema de acreditar naquela falsa crença? Sabe o que é? É que ela vai determinar a sua vida. Ela vai determinar o que você faz, o que você não faz. Porque se você nasceu para ser pobre, você não vai fazer nada para mudar isso, porque você nasceu para ser pobre. E aí você nunca vai ser aquela pessoa que vai ter muito para ajudar os outros, como você disse que queria. Se você vive acreditando que ganhar dinheiro é muito difícil, você nunca vai ser aquele menino que vendeu a ideia por 210 milhões de reais. Porque você acredita que ganhar dinheiro é muito difícil, então você não vai nem tentar. Vai ter só a média mesmo, só para comer. Alguém aí? O que eu te aconselho a fazer? Se você tem esse tipo de crença, meu amigo, procure verdades na palavra
que sejam contrárias a essas falsas crenças. E afirme a verdade da palavra. Eu não nasci para ser doente. Doença não é de Deus. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus curou os enfermos. Ele levou sobre si as minhas enfermidades e as minhas dores. Ele levou sobre si. Eu não nasci para ser doente, então eu vou lutar contra essa doença. Eu vou orar pela minha saúde e eu vou ser uma pessoa saudável. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças, meu amigo. Subirão com asas como de águia. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Eu creio e eu vou viver. Você pega o que a palavra diz e combate essas falsas crenças de que você nasceu para ser doente, de que você nasceu para ser fracassado. Isso é uma mentira. Deus pensa o melhor a seu respeito. Alguém aí comigo? Amém? A verdade é libertadora, meu amigo. Quando você começa a crer na verdade, sua vida é liberada para você viver o seu propósito, viver o seu destino, abençoar outras pessoas, abençoar projetos, abençoar nações, porque a verdade é libertadora. Amém? Então mude suas crenças. Deus não determinou você para ser doente, fracassado, sofredor, nada disso. Amém? Segundo aspecto que eu quero falar com você hoje é sobre a rejeição. Fala comigo, rejeição. Existem pessoas que têm muita dificuldade de lidar com esse assunto, rejeição. Muitas coisas geram rejeição nas pessoas. Por exemplo, tem pessoas que sofrem de rejeição por causa da sua maneira de falar. Ela não sabe falar direito. Tem a língua presa, ou gagueja, ou tem um sotaque muito da roça, ou falta um dente na boca. Eu fui criado na casa dos meus pais com um vizinho. Esse vizinho é um grande amigo meu, eu amo ele demais, é como um irmão para mim. O nome dele é Tiago. E ele nasceu com aquele problema de lábio biporino, sabe? Quando nasce dividido, né? Então, ele ficou com um problema na fala, muito acentuado o problema dele. Eu sei falar igualzinho, porque eu cresci com ele, né? Então, às vezes as pessoas me enviam conversando com ele, perguntar como é que você entende tudo que ele fala. Eu vejo ele falando rápido com você, você entende tudo, porque eu nasci, cresci junto com ele. É um grande amigo meu, mas eu acho muito legal que o Tiago é muito bem resolvido. Ele não, sabe, ele fala mesmo com todo mundo, conversa, é uma pessoa assim, super para cima. Eu acho isso muito legal, mas tem pessoas que por problemas como esse, por não saber falar bem, elas se sentem excluídas, você está entendendo? Outras pessoas se sentem rejeitadas, por exemplo, por causa da sua aparência. É magro demais, ou é gordo demais, sabe? Às vezes a pessoa tem muito cabelo ou tem pouco cabelo, né? Dá um recado aí para os homens que têm pouco cabelo. Eu acho que Deus te ama mais, que Ele já está te arrebatando aos poucos. Mas você sabia que Deus usou várias pessoas? Por exemplo, Deus usou pessoas que não sabiam falar direito, sabia disso? Por exemplo, Moisés não sabia falar direito. Jeremias disse que não sabia falar direito, mas Deus chamou Moisés e Jeremias. Sabia que Deus usou os gordão na Bíblia? Sabia? Pessoas obesas. Por exemplo, o sumo sacerdote Eli era obeso. Eu acho que ele era mais obeso do que o dobro do mais obeso que eu conheço. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ele caiu da cadeira e morreu porque era gordo. Rapaz, para cair de uma cadeira e morrer é porque o homem era gordo mesmo. Mas ele foi o sumo sacerdote. Foi uma pessoa que... Ele foi quem ensinou Samuel a ouvir Deus. Ele foi quem ensinou Samuel a ouvir a Deus. Ele que falou, Samuel, quando o Senhor falar de novo, diga, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Foi esse gordão aí que ensinou. Sabia que Deus usou os calvos também? Por exemplo, Eliseu era um homem que não tinha cabelo. O profeta Eliseu, está na Bíblia. Você lembra que os meninos começaram a mangar dele porque ele não tinha cabelo? Aí veio as ursas lá e comeram os meninos, mataram os meninos. Não é brincadeira não. Mas o que eu estou te dizendo é que essas coisas que às vezes são limitantes para nós,
não são limitantes para Deus. Deus te ama do jeitinho que você é. Amém ou não? Muito mais do que te amar, Deus te criou. Deus pensou em você, Deus sonhou com você e Deus fez você. O salmista, certa vez, meditando sobre isso, ele disse lá no Salmo 139, olha o que ele disse no verso 13: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. O salmista está falando: Senhor, eu sei que o Senhor que me criou, o Senhor quem me fez. Deus falou isso também com Jeremias, olha aí Jeremias 1, versos 5 e 6, o Senhor falou assim, ó, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Fala comigo assim, ó, antes, fala aí, antes que eu fosse formado no ventre da minha mãe, Deus Pai já me conhecia. E Ele conheceu antes de te formar e decidiu que você valia a pena. E Ele criou você. Deus fez você. Deus planejou você e Ele fez você porque Ele ama você. Amém? Deus te criou com um propósito. Agora, muitas pessoas que começam a sofrer de rejeição, elas começam a sofrer por causa de problemas de relacionamentos com outras pessoas. Não só por aparência física ou por a sua maneira de falar, mas por relacionamentos. Às vezes, quando nós somos rejeitados por alguém, no primeiro momento nós sentimos que aquela pessoa nos rejeitou. Mas muitas vezes, em um segundo momento, a gente começa a pensar que o problema está em nós. Aquela pessoa me rejeitou, por que ela me rejeitou? E a gente começa a pensar que o problema está em nós. E aí, quando a gente começa a pensar que o problema está em nós, nem precisa de alguém nos rejeitar mais. A gente já se exclui. A gente já se exclui. A gente já se sente rejeitado, mesmo que ninguém nos rejeite. Há muitas outras coisas que criam esse sentimento de rejeição. Por exemplo, muitas crianças, quando perdem os pais, ainda muito novos, essas crianças muitas vezes se sentem culpados pela morte do pai. Ela não tem nada a ver, mas ela se sente culpada. Ela se sente rejeitada, ela se sente abandonada, ela sente que o pai abandonou. Você está entendendo? Crianças também que passam pela separação dos pais. Muitas vezes essas crianças se sentem culpadas pela separação dos pais. E muitas delas ficam pensando, meu pai foi embora, meu pai me abandonou, meu pai me deixou, meu pai não me ama. Você está entendendo? E essas crianças começam a sofrer com essa rejeição e elas levam aquilo para a vida. E o problema de quando você começa a sentir essa rejeição é que agora essa rejeição ela é transferida para todo tipo de relacionamento. Você começa a pensar que ninguém te ama, você começa a pensar que ninguém te aceita, que você não é bem-vindo, que você não é querido. Isso é tão forte, irmãos, que eu não conheço nenhum ambiente mais cheio de amor do que a igreja. Pensa bem, eu estou dando a minha vida, eu estou dedicando a minha vida em tempo integral, eu não tenho outro plano, eu não tenho outro projeto, eu não tenho nenhuma ambição, eu estou dedicando a minha vida a você. A você. Tudo que eu faço, tudo que eu construo, tudo que eu penso é pensando em como isso pode te ajudar mais. Tudo que nós estamos construindo, estamos na construção aí, né? Se você lá for aqui atrás, o prédio aqui de trás já está com o segundo andar construído. Aqui do lado também você já vai ver que já está no segundo andar, no outro prédio aqui. Tudo isso é pensando em servir você, servir seus filhos. Toda a minha vida é uma vida de amor dedicada a você. Mas você acredita que as pessoas ainda chegam aqui e elas se sentem aqui, rejeitadas? Sentem aqui dentro, o pastor não me ama,
Ou os irmãos não me amam. Como que eu não amo? Eu dedico a minha vida a você. Mas o sentimento da rejeição é um sentimento muito forte, mas que Deus pode curar. Quero falar para você que Jesus, Ele foi a pessoa na história que mais incluiu os excluídos. Jesus foi a pessoa na história que mais amou os excluídos, que mais compreendeu os excluídos. Eu separei aqui a história do leproso, porque o leproso era a pessoa totalmente excluída da sociedade naquela época. Os leprosos tinham que morar fora da cidade, os leprosos tinham que usar uma roupa diferente, os leprosos não podiam se misturar com outras pessoas, os leprosos eram totalmente excluídos. Então, hoje, aqui nesse assunto agora, a lepra vai representar para nós aquilo que te faz sentir excluído. O que faz você se sentir excluído? Nós vamos chamar hoje, aqui agora, nós vamos chamar isso de lepra. Aquilo que te faz sentir excluído, aquilo que te separa das pessoas, esse sentimento às vezes de que você não é bem-vindo, de que você não é aceito. Mateus capítulo 8, versículo 2 e 3, diz assim: eis que um leproso, tendo se aproximado, o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me da minha lepra. Olha o que Jesus respondeu. Jesus estendeu a mão e fez o quê? Tocou. Alguém tocava no leproso? Ninguém tocava em leproso. Ninguém. Mas Jesus estendeu a mão e tocou. E o que ele disse? Ele disse: eu quero, seja curado. Jesus tocou num leproso que ninguém tocaria. Às vezes, amado, você pensa que porque você não se sente aceito, você não é aceito. Deixa eu te falar uma coisa: seu sentimento não é a verdade. Eu gosto muito de uma frase do pastor William, que ele fala assim, ó: o fato de você estar convicto não te faz estar correto. Você pode estar convicto, mas errado. Então, eu quero dizer para você que às vezes você está pensando que você não é aceito, que você não é bem-vindo, mas isso é um erro. Esse sentimento não está certo. Jesus quer tirar esse sentimento do seu coração. Existem muitas pessoas que gostariam de ser muito usadas por Deus. Pastor, eu queria ser muito usado por Deus. Eu queria que muitas pessoas fossem salvas através da minha vida. Quem é assim? Quem gostaria de ser usado por Deus assim? Deixa eu ver a mão levantada para mim ver se eu estou vendo direito. Tudo bem. Por que não é? Se você não está sendo, por que não está sendo? Sabe por quê? Porque as pessoas limitam suas vidas por causa de bobagens. Por exemplo, a pessoa pensa assim: não, pastor, eu não tenho inteligência suficiente, eu não tenho QI o suficiente. Não, pastor, eu me sinto mal porque eu não tenho muita força, sabe, para tocar as coisas adiante. Eu não tenho dinheiro, pastor, suficiente para fazer tudo que eu queria fazer. As pessoas vão colocando esses limites. Você sabia que tem pessoas que se sentem rejeitadas também, dependendo do ambiente onde elas estão? Por exemplo, se a pessoa vai para um ambiente onde tem muitas pessoas muito importantes, aí ela se sente rejeitada. Está entendendo? Ou se ela vai para um ambiente onde tem pessoas muito ricas, aí ela se sente rejeitada. Ou se ela vai para um ambiente que tem só gente bonita, sabe? Você vai para aquele lugar, só tem modelo, aí se sente mal, rejeitado. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. O Espírito Santo habita em mim, habita em você, amém? Você que nasceu de novo pela fé em Cristo Jesus, o Espírito Santo habita em você. Então, onde você estiver chegando, o Espírito Santo está chegando. Então, meu amigo, chega chegando. Quando eu estou chegando, porque o Espírito Santo está chegando. O Espírito Santo habita em mim. Eu aprendi aqui no Ceará a expressão se acha. Irmãos, eu me acho demais. Eu me acho. Onde eu chego, eu me acho. Sabe por que eu me acho? Porque o meu Pai me ama. E o Espírito Santo habita em mim. Às vezes as pessoas me chamam
para dar palestras em lugares cheios de só gente importante, só gente com muito dinheiro, no meio de políticos, essas coisas. Irmãos, eu chego chegando. Olha o Espírito Santo entrando, ó. Porque essas coisas que as pessoas pensam ser limitadoras não são. Você não precisa ser cheio da inteligência desse mundo, cheio da riqueza desse mundo. Você não precisa ser filho do fulano de tal para Deus te usar. Muito pelo contrário. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 em diante. Leia comigo. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Você não precisa ser cheio da sabedoria desse mundo. Você é cheio do Espírito Santo e a sabedoria do alto está sobre você. Aí você chega diante de gente que tem mestrado, PhD, não sei o quê, tarará, tiriri, NBA, tororô, tiriri. Aí o Espírito Santo enche a sua boca e você fala. E o povo não consegue entender como que saiu tanta sabedoria da sua boca. Porque eles não entenderam que quem criou a ciência é o seu pai. Eu não estou falando contra estudar. Eu estou te dizendo que para ser uma pessoa aceita e tremendamente usada no reino de Deus, o que você precisa é do Espírito Santo de Deus. Então você não tem nenhum motivo real para sentir rejeição. Mas nós não podemos negar que as pessoas sentem. Agora eu quero te falar uma coisa. Se você sente, Jesus se importa muito com isso. Você já pensou o tanto que é bonito Jesus me colocar para gastar tempo com você aqui, para falar sobre isso? Porque o seu sentimento é importante para Ele. O que você sente, Ele não quer nenhum mal sobre a sua vida. Ele não quer que você se sinta mal. Ele não quer que você se sinta diminuído. Ele ama você. Falando sobre o leproso, um dos textos que eu acho mais bonito é o texto de Marcos 1:41. Olha comigo como que Jesus reagiu. Jesus, o quê? Profundamente compadecido. Isso é lindo demais. Jesus se importa com você, Jesus se importa com o que você sente, Jesus profundamente compadecido. Ficou o quê? Chorando? Não, Jesus tocou, Ele quer tocar você hoje. E Ele falou, eu quero, fique limpo. Jesus não quer apenas que você ouça essa palavra, mas Jesus quer que você, como esse leproso, se apresente a Ele e fale, Jesus, eu tenho esses sentimentos são ruins. Eu me sinto rejeitado muitas vezes, Senhor, pelo meu marido, ou pela minha esposa, ou pelos meus pais, até dentro da igreja, até pelo meu pastor. Eu me sinto rejeitado, Senhor. Quando eu vou para um lugar assim, assim, assado, eu sinto mal, Senhor. Eu quero te entregar. Sabe o que Jesus fica profundamente compadecido? Porque Ele te criou para reinar. Ele se importa com você. Mas hoje, se você fizer como esse leproso, e se apresentar a Jesus, dizendo, Senhor, tira essa lepra de mim, tira esse sentimento ruim de mim. Jesus não vai te rejeitar. Ele vai dizer para você, eu quero. E Ele vai tocar você. E Ele vai tirar esse sentimento ruim. E sabe o que vai acontecer? Você vai começar a andar, ó. Você vai para a galera. Porque você está resolvido. Se alguém chegar para mim e falar comigo assim, pastor, você é muito feio. Eu falo, meu filho, você precisa lavar seu óculos. Alguém chegar para mim e falar, pastor, sua voz é irritante. Meu filho, você tem problema de ouvido. Sabe por quê? Porque eu sou demais.
Se eu não for demais para mais ninguém, eu me sinto demais. Você tem que me ver no espelho, irmão, é uma comédia. Eu fico me olhando no espelho e me elogiando. Eu fico falando com o espelho assim, você é demais. Você é de Deus demais. Você já viu o tanto que você é bonito? Eu vou pegar um espelho para te mostrar o tanto que você é bonito. Sabe quem faz isso? O Espírito Santo faz isso em um coração curado, sarado. O meu Pai me ama. O meu Pai me criou, Ele me escolheu. Ele me viu e gostou do que viu e me fez. E me escolheu. Jesus está preparando morada eterna para eu morar com Ele, porque Ele me ama. Se você hoje vier até Ele, sendo muito sincero, e o adorar reconhecendo o que Ele pode fazer e falar, Jesus, leve embora esse sentimento, eu te prometo, Ele vai levar. Você quer? Então fica de pé comigo no seu lugar, onde você está. Eu quero convidar você, nesse momento, a fechar os seus olhos. E por um minuto, antes de você orar, antes de você falar, antes de você cantar, antes de você fazer qualquer coisa, eu gostaria que você tomasse um tempo agora para pensar sobre esses sentimentos negativos. Esses sentimentos negativos existem dentro de você? Porque nós vamos gastar um tempo aqui agora para Jesus tocar, curar, mudar, transformar. Mas primeiro eu gostaria que você pensasse aí. Esses sentimentos existem? Você se sente muitas vezes assim, rejeitado ou não se sente bem em alguns lugares, em alguns ambientes. Você sente que você não é uma pessoa amada, que você não é uma pessoa bem aceita. Você sente isso? Então, nesse momento, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e puxasse aí qualquer memória que você possa ter de rejeição. Qualquer momento na sua vida onde você experimentou esse tipo de sentimento ruim. Ah, ninguém confia em mim. Ninguém acredita em mim. As pessoas não acreditam em mim. As pessoas não confiam em mim. As pessoas não me amam. Eu não sou realmente bem-vindo, aceito. Eu gostaria que você gastasse um tempo agora. Poucos minutos, 1 minuto ou 2. Mas que você realmente mergulhasse nisso. Realmente pensasse se essas coisas existem dentro de você. Porque se você identificar essas coisas, daqui a pouco, você vai poder entregar essas coisas nas mãos do Senhor e receber cura dele. Se você consegue identificar esses sentimentos, sentimentos de rejeição, falta de aceitação, eu quero convidar você agora a ter uma atitude de adoração diante de Jesus. Essa atitude pode ser que você vá se ajoelhar, ou pode ser que você vai ir para um desses corredores, ou que você vai vir aqui para frente, ou você vai procurar um cantinho aí, mas você vai ter uma atitude onde você vai estar a sós com Jesus, e você vai falar isso sinceramente para Jesus. Jesus, eu tenho esse sentimento, e eu quero pedir que o Senhor me toque agora, e me cure, e leve esse sentimento embora. Eu vou te dar um tempo para você fazer isso agora. Tenha uma atitude agora de adorador. E se aproxime de Jesus nesse momento. E conte para Ele qual é esse sentimento. Conte para Ele o que você sente. E peça a Ele para te curar nesse momento. Faça isso. Eu te prometo que Ele vai agir nessa hora.